hashtag ninja aí. Quem é novato, manda hashtag novato. Ninja é quem já assistiu pelo menos uma live aqui. E novato é quem tá chegando aqui pela primeira vez, não assistiu live nenhuma. Manda aí pra eu saber se tem galera nova na área ou se tem muito ninja na área. Boa noite, vai chegando. Eu vou chamar a Stephanie, se eu não me engano, ela já entrou aqui, que eu acho que eu já vi. E ela vai estar compartilhando com a gente a experiência dela com o Workaway. E eu sei que aqui no Insta tem uma galera interessada nisso, então vai ser com certeza uma live de muito proveito para todo mundo. Vou aproveitar e falar que quem tem interesse em cidadania italiana tem o e-book lá no link da bio, para quem tiver interesse. Então dá uma olhadinha lá que tá show. Ah, isso aí, ó, ninja na área, novato, seja muito bem-vindo, novato. E quem é ninja já tá em casa, né? Ah, show, galera novata aí. Bom, vou chamar a Stephanie pra gente conversar, né? Deixa eu ver, já tem uma solicitação aqui. Não foi a Stephanie. Aqui, achei. Compartilhar com a gente como foi a experiência dela. E para quem não sabe, eu e Elton, assim que a gente descobriu a possibilidade de fazer o Workaway, a gente tentou, só que como estava muito em cima da hora da gente vir, acabou não rolando pra gente, né? Eu acho que a Stephanie estava aqui já, né, gente? Eu vi ela entrando. Stephanie, eu te mandei uma solicitação, não sei se você viu. Se não tiver visto, pede aí para entrar. Deixa eu ver. Tá aqui. Chamei já. Esperar ela entrar. Então, como eu estava falando dos e-books lá no link da bio, são dois e-books, basicamente, tanto para quem está no início, quanto para quem já está um pouco mais avançado no processo de cidadania. Gente, tem um monte de gente pedindo solicitação para participar da live. Mas é Stephanie. Stephanie, cadê você? Eu tenho certeza que eu vi ela entrando. Ah, ela tá aqui. Stephanie. Chamei de novo, vamos ver. E aí, galera, como é que vocês estão? Estão com saudade das lives? Ei, chegou. Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui na nossa Vila Ninja. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Seu áudio está um pouquinho baixo. Não sei se é só para mim ou vocês estão conseguindo ouvir de boa, gente. Me avisem aí, qualquer coisa eu coloco o fonezinho com o áudio. Vou tentar falar mais alto também, tô um pouco nervosa, minha primeira Ah, live. agora ficou bom. Isso aí. Então, Stephanie, seja muito bem-vinda. Se apresenta um pouquinho aí para a galera, que a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu na semana de lives, né? Isso Então, aí, se apresenta aí para a galera. eu entrei lá nas tuas lives e comentava tudo, fazia pergunta e ali que a gente se conheceu, né, Dai? Isso. Aí, ó, Então, o pessoal tá falando que tá baixo. ai meu Deus, vou tentar falar mais alto, mas vamos ver. Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie, eu moro aqui na Itália já há pouco mais de 2 anos e nós viemos fazer a cidadania italiana do meu marido. E aí, depois que a gente terminou a cidadania, eu até comentei isso num vídeo teu, né? Numa live tua, Dai, que nós nos pegamos ali no finalzinho da cidadania com apenas 200 euros na carteira. A gente gastou mais do que a gente esperava. Na verdade, a gente fez tudo que eu não indico a fazer, que é vir com pouco dinheiro. Ixi, falhou. Eu não sei se é você ou se sou eu. Deixa eu ver, eu tô com minha Ia internet com ruim. 200 euros. Ah, melhorou agora. E Tá
falhou um pouquinho. E aí, quando a gente se pegou ali com só 200 euros na carteira, ficou apavorado, né? O que a gente faz agora? Não queria voltar para o Brasil. E aí veio essa ideia de fazer um workaway, que, como eu falo sempre, foi a melhor decisão que a gente teve nesse tempo aí que a gente está aqui na Itália. Ah, que bacana. Então, para quem perdeu porque falhou, ela falou basicamente que eles se pegaram com 200 euros aqui, já estava no final do processo de cidadania, já tinha terminado, né? Sim, já tinha terminado. Isso, 200 euros, coisa que nem ela nem eu aconselho vocês fazerem, é vir com pouca grana, sem planejamento, É verdade. e tiveram que pensar em uma solução. Mas então, fala assim pra galera, o que é um workaway? Porque eu sei que tem uma galera que nem sabe o que que é isso, então explica aí de uma forma geral o que seria o workaway. O workaway nada mais é que um intercâmbio, né? Ele é de todos os intercâmbios aí é a forma mais barata de você fazer um intercâmbio, porque você vai para um local e você trabalha poucas horas por dia em troca de alimentação e moradia. Então, o próprio site o Workaway, né, aquele no qual nós nos cadastramos, existe mais de um, mas eu aconselho esse, que eu acho que é o maior que tem e é o mais seguro, assim. O próprio site indica que você trabalhe de segunda a sexta, alguns finais de semana, enfim, cinco dias na semana, 5 horas por dia. Mas isso não é regra. Depois você vai combinar com o seu anfitrião os dias da semana e os horários da semana que você vai ter que trabalhar em troca de alimentação e hospedagem. Então você não paga, né, alimentação, hospedagem e só tem que trabalhar aí essas poucas horas por dia. Então é um intercâmbio, uma espécie de voluntariado, digamos assim. Caraca, bacana. Qualquer pessoa pode fazer, né? Não precisa necessariamente ter a cidadania italiana para estar vindo fazer esse Não, intercâmbio, né? não precisa ter a cidadania italiana, mas uma coisa muito importante de falar, que eu acho que até alguém já tinha me perguntado sobre isso num vídeo e tal, que eu postei no YouTube, né, falando de Workaway, é em relação a que documento precisa. Vai depender do país que você vai, porque cada país tem as suas normas aí de quanto tempo você pode ficar no país e tudo mais, então tudo depende do país que você vai ficar. Nós fizemos, por exemplo, na Itália, né? E aí, o que acontece? O Pedro já tinha a cidadania. Eu já estava ali passando dos 90 dias que a gente pode ficar como turista aqui na Itália, então eu já tinha o meu permesso de soggiorno, que é uma autorização, né, para você Hum. ficar aqui na Itália. Então você tem que estar legal no país que você quer fazer o workaway. Isso é importante, assim, não tem nenhuma burocracia a mais, mas você tem que estar legal naquele país. Então, vai depender de país para país as suas regras de tempo de permanência e tudo mais. Ah, massa. E legal que você falou que ele já tinha cidadania, né? Porque eu tinha ouvido falar que italiano não podia fazer o trabalho voluntário dentro da Itália, balela, né? Não, balela. Pode sim. Pode sim. Show. Então, você falou assim que vocês estavam sem grana e tiveram uma ideia, mas quando foi aquele momento assim que vocês pensaram, não, é isso mesmo que a gente vai fazer? O que foi assim, o ponto decisivo para vocês decidirem ponto decisivo, né? O ponto forte para vocês decidirem fazer esse trabalho voluntário. Então, na verdade, foi uma amiga que comentou com a gente, né, desse Workaway. Tá muito baixo ainda o áudio, Dai? Tá um pouco baixo. Tá, eu vou tentar fazer um teste aqui, vou colocar o fone com o microfone, vamos ver se melhora. Isso. A Bia está perguntando se fizer workaway num host apenas durante um mês, não precisa de nenhuma licença para estar no país. Não, não precisa. Só aquilo que já exigem mesmo para você entrar, né? Porque se eu falar besteira, você me corrige, tá, Stephanie? Tá bom. Mas eu acredito que mesmo que você venha fazer o workaway, você tem que trazer pelo menos o seguro-saúde, se você não tem a documentação, por exemplo, da Itália ou do país que você vai, e a quantidade de dinheiro para ficar aquele período que você tá para passar no país, né?
Porque aí, com Exatamente. relação à hospedagem, depois a Stephanie vai falar dessa parte mais burocrática de. Não, se bem se eu não for para cidadania, né? Mas eu Não. acredito que para hospedagem você precisa de uma carta convite para poder estar passando na imigração, pelo menos, né? É, Mas é bem uma tranquilo. coisa importante sobre isso, eu até tinha anotado aqui para eu falar. É, uma dica, já vou dar uma dica aí para quem vai para algum país, né, para fazer um workaway. Eu sei que na imigração a gente não deve mentir nunca, né? A gente fala muito sobre isso, principalmente para quem está vindo fazer cidadania, não minta nunca. Mas essa questão do workaway ela é um pouco particular. Para quem está indo fazer o workaway em algum país, não necessariamente na Itália, mas qualquer país, eu não aconselho a falar que está indo fazer um workaway. Por quê? Porque na imigração isso passa um pouco estranho, porque o workaway é um trabalho voluntário, você está indo trabalhar de graça. Então, você chegar para um fiscal, para um oficial ali na imigração e dizer, eu estou indo trabalhar de graça, eles vão dizer, não, essa pessoa está vindo para cá trabalhar ilegalmente. E aí você pode ser barrado na imigração. Então, a minha dica Desse jeito. contando que você esteja, né, de acordo com as normas daquele país, com passagem de volta, seja para o Brasil ou, né, para países, para qualquer outro lugar, enfim, mas uma passagem de saída daquele país, com seguro viagem, dentro, né, do tempo de permanência que você pode ficar naquele país, diz que você está indo fazer turismo. E aí pede para o Workaway uma carta convite, né, dizendo que você vai ficar naquele local. Porque o oficial ali da imigração pede para você onde você vai ficar, né? Então, tenha uma carta Uhum. convite, sim, dizendo que vai ficar hospedado naquele local, mas não diz que está indo fazer um trabalho gratuito, porque isso na imigração pode passar, assim, uma coisa tipo, essa pessoa está vindo trabalhar ilegalmente aqui, não vou deixar ela entrar. É porque no Workaway funciona a mesma coisa da cidadania que o povo pergunta: posso falar na imigração que estou fazendo cidadania? E eu falo, gente, existe visto para fazer cidadania italiana? Não existe. Existe visto para fazer o Workaway? Não existe. Não Você está existe. entrando como turista, entendeu? Então não tem nem o que se falar em mentira, é a verdade. É verdade, Porque no tô caso da entrando como cidadania, turista. exato, você só vai pegar a permissão se o seu processo passar de 90 dias. Enquanto isso não acontece, você é turista aqui dentro. E no Workaway é a mesma coisa. Você vai entrar como turista e vai fazer trabalho voluntário no país, né? Isso aí. Mas, né? Você estava falando da sua amiga que falou, que te deu ideia do Workaway e como foi o ponto-chave para vocês decidirem fazer. Então, a gente estava acabando ali no nosso processo, o processo de cidadania do Pedro, eu digo nosso, porque fui eu que fiz a maior parte, mas o processo era dele, né? Eu tenho permissão para morar aqui na Itália. Estava chegando ao fim, tinha passado aí um mês e meio, e o nosso dinheiro começou a acabar, né? Então a gente disse, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Porque a gente tentou procurar emprego, não estava fácil já naquela época, né? Agora com Covid, as coisas na Itália estão ainda um pouco mais difíceis, já falo aí para todo mundo, né? Desse E, jeito. e a gente não conseguia emprego de jeito nenhum. Eu até fiz ali um bico, né, como babysitter, mas não era grande coisa. E aí a gente não queria voltar para o Brasil de jeito nenhum, queria tentar a vida aqui e não tinha mais dinheiro. E aí uma amiga nossa disse, não, antes de voltar para o Brasil, tentem fazer um workaway. E eu já tinha ouvido falar isso e tal, mas não sabia exatamente o que era. E aí que eu fui pesquisar, entender, né, e toda aquela coisa. E o Workaway, ele tem um custo para você se cadastrar no site, porque você consegue entrar no site e você consegue achar anfitriões, né? Mas você não consegue entrar em contato com os anfitriões se você não paga o site. Ele é uma plataforma e você tem que pagar por Uhum. ela, né? E aí a gente pensou, poxa, mas a gente tem 200 euros na carteira, a gente vai gastar 40 euros para fazer essa inscrição, daqui a pouco não dá certo, e aí o que a gente perdeu o dinheiro, mas foi um risco que a gente resolveu, né, tomar e deu tudo certo. Deu tudo Ai, muito que certo. bom. Então, para quem não sabe o que é host, que ela está falando, é a pessoa que vai te receber para estar fazendo trabalho voluntário, tá, gente? Mas essa situação de vocês foi parecida com a gente. Quando eu descobri que tinha essa possibilidade, aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, caraca, qualquer coisa ela vai sozinho e Uhum. faz isso.
Só que aí quando eu vi que tinha que pagar, eu falei, caraca, a gente já tem pouca grana para levar. E ainda tirar dinheiro para pagar a plataforma com pouco É, tempo, aí acabamos não vindo. não foram. Mas É, super vale a pena, né? a gente arriscou e deu certo, mas aquele medinho de não dar certo, eu admito que era grande, sim. Né? E como foi as burocracias assim? Porque vocês terminaram o processo de cidadania, então vocês tinham residência em uma casa, e depois tinham que mudar para ir onde vocês iam fazer o trabalho voluntário. Como foi essa burocracia aqui, que a gente sabe que a Itália é o país que depende, tudo depende de um lugar para o outro, e burocracia é o sobrenome desse povo, né? É bem chatinho, né? É bem chatinho essa parte. Então, em relação à documentação, né, de estar legal na Itália, o Pedro já era cidadão italiano e eu ainda não tinha o meu permesso concluído, eu já tinha solicitado o permesso, mas ele ainda não tinha chego. Ele chegou nesse período que nós estávamos no Workaway. A gente ficou 5 meses lá, acho que eu não falei isso aqui ainda, né? Ah, bacana. Inclusive, foi tão bom que era pra gente ficar lá 1 mês apenas. E a gente acabou ficando 5 meses. E quando teve que sair de lá, a Ai, gente que saiu legal. chorando, porque foi realmente muito bacana. E aí, eu já tinha a solicitação do meu permesso, então eu já estava legal. Me corrija se eu estiver errada, Dai, tu que entende mais disso. Mas quem já solicitou ao menos o permesso, né? Já tem o canhotinho aquele Isso. dizendo que tem um agendamento para entregar a documentação, já está legal na Itália. Então, eles me aceitaram, porque nesse workaway que nós fizemos, eles perguntaram, né, a nossa situação na Itália, se a gente estava Uhum. legal. Então, sim, a gente estava legal. A questão da residência foi um pouquinho complicada, eu admito. Porque, para quem não sabe, aqui na Itália, né, você tem que declarar a residência, onde você está morando e tudo mais. E eu não consegui trocar a minha residência para lá, porque a gente fez o workaway numa casa de época muito grande, tal, que funcionava como uma espécie de hotel. Então eles não puderam fazer a residência para mim, mas eu consegui colocar o domicílio lá. Bacana. Então, nesse ponto, assim, foi tudo certo. Nós estávamos com o domicílio lá. E a residência acabou Ah, ficando show. na casa que a gente fez a cidadania, né? E aí, depois que a gente saiu de lá, sim, a gente trocou a residência. Ah, bacana. E foi difícil encontrar esse anfitrião aí que vocês ficaram? Um pouco foi, um pouco foi. Nós nos cadastramos e já começamos a mandar mensagem, né, para anfitriões aqui na Itália. A nossa ideia era ficar ali perto da região onde a gente estava inicialmente, não nos afastar muito, até porque a gente tinha muita mala, né? A gente veio com mudança para a Itália. Então a gente tinha bastante mala e tudo mais, e a gente não queria ficar atravessando a Itália, apesar de ela ser pequena, né? E aí nós Uhum. mandamos mensagem, se eu não me engano, foram 28 anfitriões que nós mandamos mensagem, então foi muita gente. E esses 28, todos ali na região da Umbria. Então, para vocês verem como tem muito anfitrião, né? Só ali na Nossa. região da Umbria nós escolhemos 28 de cento e poucos que tinha. Desses 28, 12 nos responderam positivamente, né? Que nos aceitavam como um casal e tal. Uhum. E aí, desses 12, foi até engraçado. E já deixo uma outra dica para vocês, né? Cuidado com o host que vocês vão aceitar, com o anfitrião que vocês vão aceitar. Não saiam aceitando qualquer um. Olham os comentários de workawayers que já foram para esse lugar, sabe? Vejam se os comentários são positivos, se são negativos, porque eu sei de gente que não teve uma experiência tão boa quanto a nossa. Então, muito cuidado nessa parte, principalmente meninas que viajam sozinhas, sabe? A Verdade. gente, um dos locais era bem próximo ali da cidade que a gente estava e a gente teve a oportunidade de visitar esse local antes de, né, de aceitar ir Ah, para top. lá. E quando a gente chegou lá, a gente viu que não era nada daquilo que aparecia no site, sabe? Hum. Então, no site, a foto do alojamento que a gente ficaria era maravilhoso, o local era maravilhoso, porque eles fazem uma propaganda, né, do peixe deles. Entendi. Eles estão vendendo o peixe deles, eles fazem uma baita propaganda. E a gente chegou lá e viu que não era nada. Tinha, inclusive, ratos no alojamento que a gente ficaria, sabe? Então, meu Deus, eu disse que bom que a gente veio para esse local visitar antes de dizer que aceitava. E aí já desistimos, né? A gente deu uma desculpa, nem me lembro que a gente falou, não, a gente desistiu de fazer o workaway.
E aí um outro local, que foi esse que a gente aceitou, parecia ser um pouco melhor, né? Mas a gente só viu ele por foto e acertamos tudo, né, com a pessoa. Ok, vamos para aí, tal dia, marcamos a data, tudo. E fomos para lá sem conhecer o local, sem nada. E eu admito, vou admitir aqui, vou ser bem sincera, que chegando lá eu chorei, eu não queria ficar, eu queria ir embora. Não porque o local não era o que eu esperava, na verdade o local era maravilhoso. Mas sabe aquela sensação assim, por isso que quem vai fazer o workaway tem que ter a mente muito aberta, sabe? Que você tá indo pro local para trabalhar, você não tá indo para, você vai aproveitar Passar e férias, né? viajar, aproveitar suas horas vagas, né? É uma maneira barata de viajar para quem quer viajar pelo workaway, mas saiba que você vai para lá para trabalhar e você vai ter deveres, né, nesse local. Então, eu cheguei lá e não sei, me parecia que não ia ser tão bom quanto eu estava esperando e, na verdade, no final foi melhor ainda. A gente acabou fazendo É, uma família nesse local. Até hoje a gente tem contato com o pessoal de lá, assim, a gente chama a gerente de mãe, a mãe dela a gente chama de nona. Então, a gente acabou fazendo uma família. Eu tive uma primeira impressão, assim, não digo ruim, né? Porque o local era tudo aquilo que estava na aham, foto, mas aquela coisa de, meu Deus, eu tô vindo, vou ter que dividir cozinha com outras pessoas porque tinham outros workawayers. Então você não tá né? indo para uma casa sua, né? Você tá indo para um local de outras pessoas e que você vai ter que dividir muita coisa. A gente tinha um Verdade. quarto só nosso, que foi uma coisa que a gente pediu, porque quando você se cadastra lá no site, você filtra por algumas coisas, né? E uma das coisas que a gente pediu para os anfitriões era ter um quarto só para nós, porque a gente é um casal e tudo mais, não queria quarto compartilhado, né? Então a gente tinha Uhum. o nosso quarto, a gente tinha o nosso banheiro, mas a cozinha era compartilhada e tudo mais. Mas depois no fim deu tudo certo. É mais a questão da insegurança mesmo, né? Exatamente. Flávia está perguntando qual a diferença entre residência e domicílio. Então, a residência é onde você vai morar e vai levar seu contrato de aluguel lá no Comune e vai fazer o registro da sua residência, esperar o visto passar para confirmar que você está morando naquele lugar. O domicílio é um lugar igual eles foram, um lugar que eles foram para morar, mas que não é necessariamente a residência deles, que eles não têm que ir lá na Anagra fazer o registro, levar um contrato, uma sessão de fabricato, esse tipo de coisa, entendeu? É só para eles declarar que estão morando ali, sem ter que fazer as burocracias que a residência exige. Isso acontece também muitas vezes com pessoas que, principalmente italianos, famílias italianas, no qual o filho vai estudar em outra cidade, né, Dai? A residência Isso, dele acaba ficando na casa dos pais e o domicílio na outra cidade onde ele está estudando, até porque depois ele vai exato. voltar e tudo mais. Uhum. E aí, para quem tem interesse em usar o Workaway para fazer a cidadania, precisa que o local onde vai fazer o trabalho voluntário seja a sua residência, porque senão não serve para o processo de cidadania, entendeu? Exatamente porque o vídeo ele tem que passar, certificar que você está morando tudo ali direitinho, porque é uma coisa que a lei da cidadania exige. Aí passou uma perguntinha que eu não vi. Vocês se cadastraram em dupla, pagaram só uma taxa ou fizeram duas inscrições? Não, nós nos cadastramos como dupla. E aí eu até já pesquisei aqui os valores que eu achei que alguém, né, podia perguntar. Nós pagamos em euro, então o cadastro individual custa 39 euros para um ano todo e o cadastro em dupla custa 49 euros para o ano todo. Mas eu sei que quem está no Brasil, que quer fazer o cadastro, acho que paga em dólar. Então vai pela cotação do dólar do dia, né? O dólar está um pouquinho alto. E aí eu Eu acho acho que que está mais barato que o euro. e aí o dólar para cadastro individual é 44 dólares que vai pagar e para cadastro em dupla é 56 dólares. Bacana. Então, nós fizemos o cadastro em dupla. E aí teve algumas pessoas que me perguntaram, daí se tu me dá a oportunidade é que eu já vou falar de na hora que vai fazer o cadastro, né? Teve um menino que me perguntou, tá, mas a gente quer viajar em quatro. Como que a gente faz? Eles vão ter que ou fazer 4 cadastros individuais e depois, na hora, lá no site, eles conseguem juntar todos os cadastros para procurar um anfitrião. É possível fazer isso no site.
ou Ah, que cadastra como bacana. duas duplas e faz a mesma coisa, né? Mas cada um tem que ter aí o seu cadastro, e aí depois qualquer coisa junta lá no site, não tem problema. E para quem tem, e esse Workaway é só, você só consegue se cadastrar se você for maior de 18 anos. E aí, para menores de 18 anos, só vão poder ir se estiverem acompanhados dos pais. E aí não precisa pagar. Menor de 18 anos, nesse caso, não paga. Os pais fazem o cadastro, né? Seja como dupla, pai e mãe, enfim, e aí depois só informa o anfitrião que tem um filho menor de idade junto, ou se for um pai solteiro, uma mãe solteira, faz o cadastro individual e também depois informa que tem um filho menor de idade junto. Mas o menor de idade não paga, contando que, né, esteja viajando com os pais, senão não consegue se cadastrar. Ah, bacana. Os anfitriões são amigáveis quanto a aceitar quem está no processo de cidadania para colocar a residência? Então, se a Stephanie tiver outra sugestão, pode falar também. Mas do meu ponto de vista, assim, você tem que, não pode ter preguiça. Tem que pesquisar ao máximo, né? Enviar mensagem para um monte, igual vocês viram que a Stephanie falou, que eles enviaram para 28 para poder ter 12 respostas. E quando você for contatar o seu anfitrião, as pessoas que você quer prestar o trabalho voluntário, você tem que informar o que você está vindo fazer. Que você quer fazer cidadania italiana e que você precisa da residência, entendeu? Se é fácil ou não, eu não sei te falar, mas que você tem que ser honesto, porque só assim para você conseguir. Porque se você não falar, e aí depois quando chegar aqui você falar, preciso para a cidadania, vai ser muito mais complicado do que se você já tivesse falado antes. Não sei Não, se a com Stephanie pensa igual, certeza. né? Não, com certeza. Já tem que deixar tudo muito bem acertado antes, mesmo quem não é para cidadania. Eu digo assim, acertem tudo antes, sabe? Nas mensagens ali no próprio site, quando você começa a conversar com o anfitrião, já acerta tudo, assim, todo e qualquer detalhe para depois não ter nenhuma surpresa. Tipo, que dias da semana eu vou ter que trabalhar? Que horas eu vou ter que trabalhar? Eu posso fazer o que eu quiser no meu horário livre, eu posso levar gente na casa, porque tem isso também, sabe? Então, tipo Uhum. assim, ó, tenham tudo muito bem acertado antes de vocês irem para o local. E essa questão da cidadania é a mesma coisa. Quer usar a casa? Já quando mandar a mensagem, a primeira mensagem que você mandar para o anfitrião, já fala sobre isso. Diz, eu quero ir, eu quero trabalhar, eu estou disposto, né, a trabalhar o melhor que eu posso, enfim, vendam o seu peixe também, né? Mas eu gostaria de fazer a minha residência aí para durante esse meio, né, esse tempo eu fazer a minha cidadania. Eu acho que não são todos que aceitam, obviamente, né? Porque afinal você tem que colocar a sua residência ali. Então, só por essa questão, acho que não são todos que aceitam, mas tem sim, tem muita gente que faz Desse jeito. que aceita, né? No caso, quem tem animal de estimação que irá levar no Workaway não aceita? O Workaway aceita animal de estimação? Eu não sei. Vai de cada anfitrião, né, Dai? Na verdade, cada anfitrião tem aí as suas regras, assim como tem anfitrião que você leve filhos menores de idade, tem outros que não tem. A mesma coisa para o animalzinho de estimação. Tem anfitriões que aceitam, principalmente se for fazenda, né? Tem muita fazenda no Workaway, para você ir trabalhar Desse em jeito. fazendas, né? Então, eu acho que nesse caso você vai conseguir mais fácil. Agora, se você quer ir trabalhar num hotel, por exemplo, aí já é mais complicado. Provavelmente eles não vão aceitar, mas tudo é uma questão de conversar com o anfitrião mesmo. É bem essa questão. Ó, a Mari, minha aluna ninja, fazendo a pergunta que eu ia fazer agora. Qual foi o trabalho voluntário que vocês fizeram, o Steph? Então, lá era uma casa de época e eles alugavam. Não funcionava. Basicamente funcionava como um hotel, só que um hotel que as pessoas alugavam a casa inteira. Entende? Então, um grupo inteiro alugava a casa, não tinham vários grupos ao mesmo tempo, assim. E aí era uma casa imensa, para você ter uma ideia, o terreno lá tinha 3.000 pés de oliva, de plantação de oliva. Então era um terreno gigantesco, tinha uma casa de época de 1700 lá, maravilhosa, e eles faziam eventos nessa casa. Então eles faziam casamento, eles alugavam, né, para as pessoas fazerem casamento, aniversário teve lá, formatura também teve lá.
E geralmente eram nos finais de semana. E alugavam também para férias, mas mais era para eventos, assim. E aí, cada vez que entrava um grupo, nós preparávamos a casa para esse grupo entrar. Então, eu e as outras meninas ficávamos mais na parte da limpeza, de preparar os quartos e tudo mais, que funcionava bem como um hotel, né? E a lavanderia lá, levava todos os lençóis, toalhas, e aí a gente preparava os quartos. E os meninos já ficavam mais na parte de fora da casa, então cuidavam das piscinas, cuidavam da jardinagem, cuidavam disso. E era basicamente o que a gente fazia, era preparar a casa para quem ia alugar a casa para ficar lá, né? Um período. Geralmente eram poucos dias que os grupos ficavam. Então, um grupo ia, ficava 2, 3 dias, uma semana no máximo, e já trocava de grupo novamente. Então, era isso. Bacana. E aí, você falou que vocês escolheram trabalhar quantos dias na semana, Mari? Ou Mari, Stephanie? O nosso acordo com o pessoal lá eram 5 dias na semana, das 8 da manhã à 1 da tarde. Então a gente trabalhava de segunda a sexta, né? Das 8 à 1. E aí, alguns dias a gente tinha que trabalhar final de semana, quando tinha evento, e eles queriam que a gente trabalhasse nos eventos e ajudasse nos eventos. Aí a gente fazia horas a mais, horas por fora, que depois era negociado, né? Ou a gente trocava e pegava dias da semana livre, e a gente pegou alguns dias, tanto que a gente usou esses dias para viajar. Enquanto a gente Bacana. estava no Workaway, a gente teve a oportunidade de viajar uma semana, na verdade, mais de uma semana. Eu acho que a gente viajou 2 vezes enquanto estava lá. Numa dessas vezes, a gente veio para o norte para escolher a cidade que a gente ia morar e acabou escolhendo Torino, né? Então Ai, a que gente fazia massa. esses acordos, assim, trocava dias, mas a gente trabalhava 25 horas por semana. E aí organizava essas horas, esses dias, né, conforme a necessidade deles lá. Ah, show. O que o anfitrião precisaria para fazer para poder usar a casa dele para a cidadania? Então, ou ele tem que te fornecer um contrato de locação, que normalmente não é o que eles oferecem, ou um contrato de locação zerado, né? Porque ele vai te dar hospitalidade, ou uma cessione de fabricato, que é um documento que você utiliza também para fazer a residência, quando você indica que você está recebendo alguém na sua casa, entendeu? E aí é basicamente isso, registrar esse documento, que é uma das partes mais importantes, que é ter o registro, e levar o seu documento pessoal e do anfitrião, né, uma cópia. Mas é claro que lembrando que a Itália é o país depende, essa é a regra Uhum. geral. Pode ser que você chegue em um comune que exija mais coisas, e é por isso que a técnica de contato ninja é tão importante, né? Que eu ensino no curso, porque mesmo que você vá fazer um workaway ou você vá alugar da forma tradicional, o ideal é sempre entrar em contato com comunicantes para saber o que precisa, entendeu? Isso aí. Como foi a receptividade das pessoas quando você ainda não dominava a língua? Beijão, tampinha, aproveita muito. Eu acho que é para você, que eu sou pequena, mas não tampinha. Eu sou pequena. A receptividade, então, a gente chegou aqui na Itália falando, assim, eu achava que falava já, né? Nós fizemos algumas horas de aula particular antes de vir, a gente estudou com música, com filme, Duolingo, um aplicativo bem bom aí para quem tá aprendendo italiano. Uhum. E eu vim para cá já achando que falava super, né? E aí a gente chega aqui e vê que não é bem assim. Então, nesse tempo que nós ficamos em processo de cidadania, confesso que a gente não aprendeu muita coisa, porque a gente acabava ficando em casa, né, esperando vigília, aquela questão toda. Então, a gente acabou não Uhum. aprendendo, e é por isso que eu acho que o Workaway para nós foi fundamental. Porque no Workaway nós passamos 5 meses falando diariamente com pessoas que falavam italiano, sabe? E nós falávamos inglês também lá, porque muitos das pessoas que alugavam a casa eram estrangeiros. Então a gente falou, melhorou o italiano lá. Na verdade, a gente aprendeu a falar italiano lá, pra ser bem sincera. A gente melhorou o inglês lá. E eu coloquei no currículo depois que a gente trabalhou já na Itália, o que foi muito bom, porque eu consegui um emprego por causa disso. Ai, Hoje eu que trabalho massa. num hotel
E ele já admitiu, né, que ele só me chamou porque no meu currículo tinha lá que eu trabalhei num hotel durante 5 meses lá na Umbria, e por isso que ele me contratou. Então, para ver aí como foi importante para nós essa experiência, né? Ai, que E massa. aí lá sim que a gente aprendeu italiano. A gente saiu de lá falando sim italiano. Claro que não fluente, até hoje a gente não fala fluente, ainda erra muita coisa, mas a gente saiu de lá, assim, eu posso dizer que falando italiano o suficiente para trabalhar. E aí em 10 dias depois eu já estava empregada, tanto eu quanto o Pedro. Ah, que massa. Então, ó, pra vocês verem a vantagem de morar de graça, comer de graça, tem que trabalhar, é claro, mas ainda sai com experiência de trabalho, né? Sai com Eu italiana. experiência, pode colocar no currículo. E claro, eu coloquei no currículo como um voluntariado, né? Eu deixei isso bem Uhum. explícito no currículo. Mas eu acho que até por isso deu aí uma engrandecida. Que, poxa, ela fez 5 meses de voluntariado na Itália para aprender italiano. Então as pessoas valorizam isso. É verdade. Bom, então o papo tá bom, mas já vou fazer a última perguntinha, que não é bem uma perguntinha. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está pensando em vir fazer o Workaway, o que você poderia falar para essas pessoas? O primeiro conselho de todos é tenha sua mente muito aberta, né? Que você não vai estar na sua casinha, na sua comodidade, né? Por mais que seja um workaway excelente, como foi o nosso, e a gente tinha muita comodidade lá, muito provavelmente você vai ter que dividir coisas com outras pessoas. A gente teve um período lá que nós estávamos em 7 workaways, então, era 7 pessoas usando a cozinha e até deu umas pequenas discussões assim de limpeza e tudo mais. Então, tenha a mente muito aberta para isso. E tenha a mente aberta também para o fato de que você vai trabalhar. Apesar de você estar indo viajar, né, para querer aproveitar aí uma viagem mais barata, você tem aí que cumprir as suas obrigações e trabalhar aquelas horas que o anfitrião te pede. Então, isso é muito importante, assim, ter a mente aberta e saber que você também tem os seus deveres. Acho que isso é o Ai, show primeiro de de bola. tudo, sabe? E a outra coisa é pesquisar muito bem o anfitrião antes de aceitar ir para esse local, sabe? Principalmente, que nem eu falei antes, meninas que viajam sozinhas, vejam, quando você abre ali um anfitrião, que você vai olhar, né, o que ele pede e tudo mais, você tem a opção ali de ver mensagens de outras pessoas que já foram para aquele local. E geralmente as pessoas ali costumam ser bem sinceras, assim, gostei, não gostei, eles são educados, eles não são educados. Tive que fazer mais Massa. coisas do que foi o acordado, né, antes. Então, olhem bem, assim, percam aí bastante tempo olhando os comentários daquele local que você deseja ir, para ter certeza de que esse local vai ser bom mesmo. Ah, show de bola. O João tá perguntando onde faz o cadastro. É workaway.info, o site. Isso. Depois eu coloco lá nos stories. Steph, se quiser também coloca lá nos seus stories, né, Steph? Pra Coloco galera. sim. A Vera falando que quer ir. Vem, Vera. É só esperar as fronteiras abrir e se joga. Bom, Stephanie, muito obrigada por ter vindo, compartilhado toda a experiência de vocês. Foi muito legal, adorei. E espero que você venha mais vezes aqui, para a gente estar batendo papo sobre qualquer outra coisa. Adorei demais, demais, demais. Com Obrigada. certeza a galera aproveitou muito, porque você deu altos conselhos, sua experiência foi incrível. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, eu que agradeço. E se alguém tiver mais dúvida, coisa assim, pode me mandar no Instagram ali, né? Me manda mensagem que eu vou responder todo mundo, o que eu souber, eu vou ajudar. Mas lá no site também vocês encontram várias informações, se precisar. Eu vou deixar nos meus stories também o site bem certinho. Obrigada pelo convite de novo, Dai. Foi bem De legal nada. compartilhar essa nossa experiência e eu aconselho aí. Façam porque é muito bom. Eu amei. Então tá, gente. Ó, vai ficar salvo assim, tá? Pode deixar. E a Stephanie tem canal no YouTube também, galera. Então, quem quiser, vai lá seguir ela. E Isso tem aí. muita coisa bacana lá compartilhada. Então é isso. Isso Uma aí. ótima semana para vocês. E até a próxima quarta, né? Pra nossa próxima aula Obrigada. ninja. Obrigada, Beijo, gente. beijo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.